Questão 5 falava assim, ó, em uma caixa de papel de massa de 5 kg está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. O diagrama mostra a variação da força de atrito sobre a caixa quando nela atua uma força de módulo F variável paralela à superfície, dado gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a letra A, lá no livro, falava assim, ó, calcule os coeficientes de atrito estático e dinâmico. Né? E na letra B, ele quer saber a aceleração adquirida por essa caixa quando a força é 20 newtons. Então, vamos por partes. Né? A primeira aí, calcular o atrito estático, a gente já sabe, força de atrito é μ vezes normal. Né? Nesse caso, o estático, né? Ele é dado, a força de atrito estática máxima, ela é dada pelo μ estático, né? Vezes aí, como é o plano horizontal, a normal vai ser a mesmo que a força peso, que é massa vezes gravidade. Substituindo os valores, então nós temos aí, para o gráfico, olha aqui, ó, a força de atrito estático máxima vale 15 newtons. Então, 15 newtons, ele quer o coeficiente de atrito estático, dado que a massa é de 5 e a gravidade 10. Beleza. Substitui os valores, 50 está multiplicando, passa dividindo, temos aí que o valor do estático vale 0,3, né? O coeficiente de atrito estático 0,3. Fazendo a mesma coisa para o dinâmico, né? Ou cinético, dá na mesma falar dinâmico ou cinético, nós temos aqui que ele vai ser sempre constante, tá? O valor do atrito dinâmico é constante e vale sempre 10. Por isso que ele é uma linha reta nesse gráfico. Substituindo aqui o valor, nós temos que o coeficiente de atrito dinâmico ele vale 0,2, o que confirma ele tem que ser menor do que o coeficiente de atrito estático, obrigatoriamente, tá? Coeficiente de atrito estático máximo, tudo bem? Sempre vai ser menor, porque o dinâmico é menor do que o estático, como nós já vimos na teoria na aula passada. Aí você ia marcar lá no gabarito, né? Ele pedia a mesma coisa, centena, dezena, unidade, multiplicando por 1000. Então, multiplicando os valores aí por 1000, você ia marcar no gabarito 300, né, para o primeiro item e 200 para o segundo item. Tudo bem? Vamos à letra B. Falava assim, ó, qual é a aceleração adquirida pela caixa quando F é igual a 20 newtons? Bom, se ele está falando de aceleração, significa que esse objeto está em movimento. Né? Aceleração implica que tem uma força sendo aplicada sobre ele, né? Porque força é massa vezes aceleração. Aceleração é a taxa de variação dessa velocidade. E ele, como ele varia, né? Tá aí o gráfico, né? Ao longo do tempo vai variando essa força, ele definiu para a gente, ele quer saber exatamente a aceleração quando essa força é de 20 newtons. Muito bem, então tentando entender, deixa eu apagar aqui meu rostinho. Opa, foi? Não, não foi não, estou atrapalhando. Agora foi. Tentando entender o que está acontecendo, nós temos que a força que está aplicando sobre ele vale 20, né? E como ele já está em movimento, nós temos que a força de atrito dinâmico, lá pelo gráfico, ó, é 10. Né? A gente viu aqui que é 10. Então, quando a força é de 20 newtons, né, a força de atrito vale 10. E aí, fazendo a mesma análise vetorial, nós temos aí que a força resultante vai ser a soma dessas duas forças, né? Adotando para a direita como sendo positivo, então a força de atrito ela tem que ser negativa, está aqui ó, representado já, e a força resultante é dada pela massa vezes a aceleração. Substituindo os valores, então massa 5 kg, a força que ele aplica vale 20 menos 10, que é a força de atrito dinâmico. Então nós temos aí que a nossa aceleração vai valer 2 metros por segundo ao quadrado. Mais uma vez ele pede aqui, nesse caso, apenas para você representar em centena, dezena e unidade. Não pediu para multiplicar por nada. Então, a resposta lá no gabarito 002. Muito bem. Vamos à próxima, então. A próxima questão falava assim, ó, uma caixa cuja velocidade inicial é de 10 metros por segundo, leva 5 segundos deslizando sobre uma superfície horizontal até parar completamente. Considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine o coeficiente de atrito cinético que atua entre a caixa e a superfície. Né? Então, está aqui um desenhozinho representando o que está acontecendo. Nós temos a velocidade inicial que vale 10 metros por segundo e o bloco vai até parar, então velocidade igual a zero. Sendo que a força de atrito dinâmica ela é constante e sempre aponta no sentido contrário à tendência do movimento. Tudo bem? E aqui passa-se o tempo aí de 0 até 5 segundos. Então, estou representando aqui o que ele já havia dito no enunciado. Bom, como que a gente vai fazer isso? Se ele quer o coeficiente de atrito, a gente já pode escrever a fórmula aí da força de atrito, né? Onde o coeficiente aparece. Nesse caso, ele é dinâmico, tudo bem? Porque já está em movimento.
Então eu sei que a força de atrito dinâmico ela é representada pelo μ vezes normal, mas ela também é uma força dada pela segunda lei de Newton. Então, segundo a lei de Newton, fala que a força é massa vezes aceleração. Toda força é massa vezes aceleração? Toda força é massa vezes aceleração. Tudo bem? Então, não interessa se é tração, se é força de atrito, se é, sei lá, força normal, todas elas é massa vezes aceleração. Então, a força de atrito é μ vezes normal, mas também é a massa vezes a aceleração. Então, eu posso colocar aqui, substituindo esse valor, nós podemos, dá para ver aqui na equação que tem a massa dos dois lados, né? E aí a gente pode cortar. E foi por isso que ele não deu a massa lá em cima no enunciado, que é uma coisa crucial para os exercícios aí de força, né? Porque as massas iriam se cancelar. Então, colocando em aceleração vai ser o μ dinâmico vezes a gravidade. Eu posso isolar aqui o μ dinâmico, né, ou cinético, que é o vale dá na mesma, dinâmico ou cinético, pegando o g, está multiplicando, passando para o outro lado que está dividindo. Pronto, parei. Era isso aqui que eu queria, mas eu estou travado porque eu não tenho a aceleração. Eu tenho a aceleração da gravidade que vale 10, mas ele não me deu a aceleração do bloco. Na verdade, não é nem aceleração, é uma desaceleração. Né? Esse bloco está freando. Então, não me deu aceleração, mas ele me deu as velocidades e me deu o tempo. E aí você lembra lá na cinemática que a gente estudou que a aceleração é variação da velocidade no tempo. E olha só, pessoal, esse daqui é um exercíciozinho que está dando uma introdução nesse conceito, tá? Mas é muito comum a gente misturar a parte de dinâmica, né, que é a análise de forças vetoriais, com a parte de cinemática, tá? Aquelas formas que a gente aprendeu, tanto de movimento retilíneo uniforme, quanto movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui no caso, é um movimento retilíneo uniformemente variado, ele está desacelerando, então fazendo aqui, ó, variação da velocidade, né, o ΔV, é velocidade final menos inicial. Então, velocidade final 0, menos a inicial que vale 10, e o tempo final menos inicial vale 5. Então, nós temos aqui que a aceleração vai ser negativa, né? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. E por que negativo? Porque, novamente, eu já disse, é uma desaceleração. Essa taxa, né, aponta no sentido contrário ao movimento, junto com a força. Tudo bem? Então, está aqui a representação, menos 2 metros por segundo, mas como eu só quero calcular o μ, eu posso usar apenas um módulo, né? Não há necessidade de eu colocar o sinal. O sinal somente representa para qual lado que a aceleração está apontando. Então, substituindo o valor aqui, né, nós temos 2 dividido pela gravidade, que vale 10, e aí encontramos que o μ dinâmico vale 0,2. Muito comum, inclusive, né, coincidência, quase todos os nossos exercícios estão dando 0,2, 0,3, né, mas é coincidência, viu? Não vai chegar lá na prova e achar que é 0,2 e pronto, não. Então, tá aqui. Ele pediu, né, para você novamente marcar a centena, dezena, unidade e multiplicar por 1000. Então, nós temos que a resposta lá no gabarito seria marcar 200. Muito bem. Vamos ao último aí, que é EP8, né, do seu livro também. Dizia assim, ó, quantas vezes aumenta a força de resistência do ar exercida contra o movimento de um trem-bala quando a velocidade deste aumenta de 100 km por hora para 400 km por hora? Bom, a primeira coisa que tem que saber é que a resistência do ar ela varia de acordo com o formato do objeto. Né? Então, um formato, né, dependendo da aerodinâmica aí do objeto, ele vai ter uma resistência do ar menor ou maior. Né? E a gente tem que lembrar que essa medida, né, dessa aerodinâmica é dada pelo C, né, que é essa constante de proporcionalidade. Né? É o C, e nesse caso ele é dado em quilograma por metro. E isso me faz lembrar que a velocidade que ele deu ali em cima não está no Sistema Internacional de Unidades. Então vamos colocar, né, para a gente transformar de km por hora no Sistema Internacional de Unidades para metros por segundo, basta que a gente divida por 3,6. Então está aqui, ó, dividindo por 3,6, né, nós temos que 100 km por hora equivale a 27,77 metros por segundo e 400 km por hora, 111,11. Gente, esses números aqui são infinitos, tá? Mas geralmente, considerando com apenas 2 casas decimais depois da vírgula, já está ótimo, já está excelente. Então está aqui. Vamos agora substituir na fórmula de resistência, né? A resistência do ar, que é isso daí, né? Que é o coeficiente de proporcionalidade vezes a velocidade ao quadrado. Eu vou calcular para os dois casos e depois a gente vai comparar eles, tá? No primeiro caso, quando eu estava ali a 100 km por hora, ou melhor, a 27
111,77 metros por segundo. E depois eu vou fazer para um segundo caso, quando ele está ali com 111 metros por segundo. Então, para o primeiro caso, basta eu levar ali o 27 ao quadrado, né? E aqui eu já tenho a resistência em função da constante de proporcionalidade. Mas eu vou fazer o contrário, eu vou deixar a constante de proporcionalidade em função da resistência do ar. Tudo bem? Deixa assim por enquanto, já já vocês vão entender, porque eu quero fazer uma comparação. Então vamos lá, vamos aplicar a mesma fórmula para o segundo caso, quando ele está a 400 km por hora, né? Então nós temos aqui que 111,11 elevado ao quadrado dá 12.000 e alguma coisa. Esse camarada está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e aqui eu quero que vocês vejam, né? Lembra que eu ia comparar? Então nós temos que se isso aqui é igual a C e aquilo lá é igual a C, então eu posso afirmar que isso aqui é igual àquilo lá, certo? É todo mundo igual. Então, muito bem, eu vou comparar esses dois e vou excluir a constante de proporcionalidade da equação. Vou colocar aqui, ó, R2 divididos por 12.000 tem que ser igual a R1 divididos por 771,60. Tudo bem? Por quê? Porque é todo mundo igual. Isso tem que ser igual a C, que tem que ser igual a isso, que tem que ser igual a C. Está aqui a representação. Vou isolar aqui a resistência 2, porque eu quero comparar eles. Esse camarada está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E aí, só simplificando esse númerozão, nós temos aí que vale 16. Pode fazer na calculadora, você vai comprovar. Vale 16. O que isso significa? Significa que a resistência no segundo caso, ela é 16 vezes maior do que a resistência no primeiro caso. E foi exatamente essa pergunta que ele fez para a gente. Ele perguntou quantas vezes aumenta a força de resistência do ar exercida contra o movimento de um trem-bala quando a velocidade aumenta de 100 para 400 km por hora. Então está aqui, aumenta em 16 vezes. Mais uma vez você ia marcar lá, ele pediu para colocar centena, dezena e unidade, então colocou aí 0,16. Tudo bem? Gente, vai se acostumando com esse formato aqui das questões do tipo B, tá? Alguns alunos lá na avaliação disseram que não estavam acostumados com esse tipo de questão, mas eu já trabalhei aqui numa aula anterior e eu estou voltando de novo na mesma tecla aí, porque tem muita gente que não está assistindo minhas videoaulas, tá? Eu tenho 233 alunos cadastrados, matriculados, e eu estou tendo vídeos aí com 30 visualizações. Então o pessoal não está assistindo o vídeo, né? E não pega as dicas, e depois fica, né? Ah, professor, eu não sabia. Não sabia porque não assistiu. Então, é um puxão de orelha que eu estou dando aí no pessoal, tá? Eu espero aí que vocês finalizem a atividade. Até o momento, acabei de conferir, apenas 50 pessoas fizeram. Então, a madrugada vai ser longa aí para alguns, né? E alguns pela manhã ainda vão responder. Tem pessoas espertas, né? Que estão fazendo a atividade exatamente depois que eu coloco a videoaula. Bom, é uma estratégia, né? Mas eu não estou aí do seu lado para te auxiliar. Gostaria que você pesquisasse antes de responder a atividade. Mas vamos seguindo aí, né? Os bons aí com certeza estão se dedicando e eu fico orgulhoso de vocês, tá? Que estão se dedicando, que têm um compromisso com a responsabilidade com a sua própria vida, tá? Isso é muito importante, evoca a maturidade e esses são os alunos que me representam. Tudo bem? Então, senhoras e senhores, muito obrigado. Vejo vocês na nossa próxima aula. Valeu!